Nós vamos estudar um pouco hoje sobre o ideal de Deus, a sua perda e a restauração. Em Gênesis 1:28, Deus fala sobre as três grandes bênçãos, que é o ideal de Deus para a humanidade, para nossas vidas. Mas em Gênesis 6:6, Deus ele expressa que esse ideal ele foi perdido, porque Deus disse que arrependeu de ter criado o ser humano na terra, em Gênesis 6:6. E em Isaías 46:11, Deus ele diz que o que ele decidiu, absolutamente ele vai realizar. Então, essas três passagens bíblicas, elas nos mostram que Deus ele tinha o ideal, esse ideal ele foi desviado por alguma razão, mas Deus ele está trabalhando para recuperar o seu ideal novamente aqui na terra e também para as nossas vidas. Então, Deus, em Gênesis 1:26, mostra que Deus ele cria o ser humano como a sua imagem e semelhança. Na Bíblia fala, Deus criou o homem como sua imagem e sua semelhança. Então, Deus criou o ser humano, nesse caso, Deus criou Adão e Eva para eles serem como Deus, da mesma forma que Deus, tendo os mesmos sentimentos de Deus e as experiências de Deus. E Deus, ele deu o mandamento a Adão e Eva de não comer do fruto. Deus disse em Gênesis que Adão e Eva não deveriam comer do fruto da ciência do bem e do mal. Se Adão e Eva tivessem obedecido ao mandamento de Deus, Adão e Eva teriam realizado junto com Deus o reino do céu. E esse reino do céu iria produzir a felicidade de Deus e também a felicidade do ser humano. Então esse era o plano de Deus, Adão e Eva obedecer ao mandamento e produzir o reino do céu, que é um reino de felicidade, tanto de Deus quanto para o ser humano. Mas infelizmente, Adão e Eva não obedeceram a Deus e não construíram o reino dos céus, mas Adão e Eva caíram. Ocorreu a queda do homem que a Bíblia fala no Gênesis. E ao invés de estabelecer o reino do céu, foi estabelecido o inferno na terra. O inferno é uma situação de guerras, de crimes, sofrimento, tristeza, tudo de ruim que acontece no mundo de hoje. Nós podemos chamar de uma situação de inferno na terra. Então, devido à queda, isso causou um problema muito grande para Deus. Está escrito em Gênesis 6:6. O Senhor Deus arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Então, mostra que a queda do homem, ela causou um problema muito grande para Deus, e não apenas para Deus, mas causou um problema para o ser humano também. A queda de Adão e Eva trouxe uma consequência que nós sofremos por causa disso, até os dias de hoje. E qual é essa consequência? Qual que foi esse resultado da queda? Nós podemos encontrar na Bíblia em 2 Coríntios 4:44, onde o apóstolo Paulo diz: Satanás, que é o Deus deste mundo, foi quem cegou, quem os tornou incapazes de verem a luz da glória das boas novas e de compreender a maravilhosa mensagem da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o apóstolo Paulo, na Bíblia, ele colocou que Satanás, devido à queda, ele se tornou o Deus deste mundo. Então Satanás ele se tornou o dominador do mundo e por isso ele causa todos esses problemas que nós conhecemos hoje, tanto na nossa vida, na vida das nossas famílias, também das pessoas que nós conhecemos e no mundo de forma geral. Também quando nós lemos João 8:44, nós vemos um outro resultado, pior ainda, da queda do homem. Está escrito que vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então essa passagem de João 8:44 está dizendo que isso foi Jesus que disse. Ele disse que Satanás se tornou o pai. Então Satanás ele ganhou o direito de dominar o mundo e de dominar as pessoas por causa da queda. Por isso que Satanás tem causado tanto problema como a tristeza a nível individual, tem causado conflito dentro das famílias,
tem causado a destruição do meio ambiente, como nós podemos ver hoje. Então, infelizmente, esse é o resultado da queda, essa tristeza imensa que aflige a vida de todo mundo. E não importa, a pessoa pode ser pobre, pode ser rica, não importa o local que ela mora, não importa se é a pessoa de agora ou pessoa do passado, todos estão sujeitos a este terrível resultado da queda do homem. As pessoas não conseguem sentir felicidade, apesar de que nós estamos lutando constantemente para poder sentir felicidade, mas nós não conseguimos sentir essa felicidade verdadeira e real nas nossas vidas. Também dentro das famílias, apesar de que o esposo ama a esposa, os pais amam os filhos e os irmãos amam entre si, ocorrem muitos problemas e destruição das famílias, como nós sabemos nos dias de hoje. Só de ligar a televisão a gente já percebe muitos problemas, crimes e sofrimento e destruição da família que ocorre no tempo de hoje. Então Satanás tem produzido esses resultados. E também a destruição do meio ambiente, o meio ambiente que Deus criou para ser o paraíso do ser humano, para ser o local onde o ser humano pode desfrutar e sentir felicidade. Satanás tem destruído isso. Por que Satanás tem destruído? Porque, como nós vimos aqui, Satanás ele tem dominado a mente. Satanás foi quem cegou as pessoas. Está escrito em 2 Coríntios 4:4. Satanás, que é o Deus do mundo, foi quem os cegou, quem os tornou incapazes de perceberem as coisas corretamente, de verem a luz gloriosa das boas novas e de compreender a mensagem de Deus. Também está dizendo em João 8,44 que Satanás ele domina a mente, ele se tornou como uma posição de pai e domina a mente das pessoas. Então, por isso, Satanás tem, através das pessoas, causado tanto problema hoje no mundo. Então, o que Deus vai fazer? Será que Deus ele vai ficar somente observando tudo isso sem se movimentar, sem fazer algo para mudar essa realidade? Com certeza Deus não vai fazer isso. Deus ele vai trabalhar para poder restaurar de volta o mundo para o seu estado original. Mas como foi o ser humano que caiu, Adão e Eva, foi quem caíram, não foi Deus que fez com que eles caíram, não foi Deus que caiu, mas foram Adão e Eva. Então, uma vez que foi o ser humano que caiu, então o ser humano tem que fazer a sua parte para Deus conseguir trazer de volta o seu ideal de felicidade. Então, existe uma certa fórmula que Deus estabeleceu para que, se o ser humano conseguir realizar isso corretamente, Deus ele vai trabalhar para trazer de volta. Então, como que funciona essa fórmula? E nós vamos ver a aplicação dessa fórmula na Bíblia. Nós vamos ver que faz muito sentido essa maneira de trabalhar de Deus. Então, primeiramente, o ser humano deve realizar o fundamento de fé. Nós já vamos explicar o que significa isso. Depois, deve realizar o fundamento de substância. Nós vamos ver a aplicação disso na Bíblia passo a passo. E o fundamento de fé mais o fundamento de substância é igual ao fundamento para receber o Messias. Quando o ser humano cumpre o fundamento de fé e substância, é possível depois ele receber o Messias. Então, o que é esse fundamento de fé? O fundamento de fé, de forma resumida, claro que existem alguns detalhes, mas de forma resumida nós podemos entendê-lo assim: é fazer a oferta para Deus com fé e de maneira aceitável. Então Deus vai solicitar, Deus vai pedir algo para o ser humano e essa pessoa deve fazer essa oferta que Deus pediu, mostrando fé, por isso chama fundamento de fé, e também de maneira aceitável, da forma que Deus pediu. Não pode ser diferente. Por exemplo, Deus pediu A, a pessoa faz B. Não, a pessoa tem que fazer A. Então ela realiza o fundamento de fé. O fundamento de substância, basicamente, é união e amar um ao outro. Então, vão estar envolvidos em algum relacionamento, duas pessoas, por exemplo, e elas têm que se unirem e amarem umas às outras. Então, quando ocorre o fundamento de fé e substância e o Messias vem, ou seja, Deus envia o Messias pode fazer a restauração do ideal de Deus. O Messias pode trazer de volta aquele plano de Deus que não foi possível estabelecer na terra porque aconteceu, infelizmente, a queda do homem, como nós vimos agora e também está escrito na Bíblia, no Gênesis.
Então, como Deus tem feito esse trabalho? Vamos ver agora a aplicação dessa fórmula, né? Fundamento de fé mais fundamento de substância. Como que Deus tentou aplicar isso na Bíblia e o que aconteceu? Quando nós falamos o trabalho de Deus para a restauração, restaurar significa trazer de volta, significa salvar, significa recuperar aquilo que foi perdido. Então, quem vai fazer a salvação é o Messias. Não é o ser humano sozinho. Deus mesmo, ele não vai simplesmente usar todo o seu poder para fazer isso, porque ele já teria feito, mas Deus ele vai enviar o Messias e o Messias é que vai fazer. Por exemplo, Jesus veio 2000 anos atrás, nós vamos estudar sobre o caso de Jesus aqui também, nesse vídeo. Então, como que Deus tem aplicado essa fórmula? Lembrando que precisa fazer o fundamento de fé e o fundamento de substância. O fundamento de fé significa fazer a oferta para Deus com fé e de maneira aceitável, e o fundamento de substância é a união e amar um ao outro. Então, logo depois da queda de Adão e Eva, Deus já começou a tentar estabelecer o fundamento de fé e substância. Na Bíblia fala que Deus pediu para que Caim e Abel fizessem ofertas para Deus, e Deus aceitou a oferta de Abel, porque Abel fez com fé e fez de maneira aceitável a Deus. Então, isso cumpriu o fundamento de fé. E o que seria o fundamento de substância? Seria a união de Caim e Abel, e eles deveriam amar um ao outro. Mas o que aconteceu, nós sabemos na Bíblia que, infelizmente, Caim, ele sentiu ciúmes de Deus ter aceitado a oferta de Abel e ele matou Abel. Então nós podemos perceber claramente que não foi possível estabelecer o fundamento de fé e o fundamento de substância na época de Adão e Eva, ou seja, com os filhos de Adão e Eva, que são Caim e Abel. Então não foi possível. Então Deus esperou passar um período de 1.600 anos e ele começou a trabalhar com Noé. O que Deus tentou fazer na época de Noé? Também o fundamento de fé e o fundamento de substância, que é a fórmula para mandar o Messias, para restaurar esse ideal de Deus para o ideal de felicidade que Deus planejou lá no início. Então Noé, como nós sabemos, ele fez a arca para Deus, trabalhando durante 120 anos. E depois que Noé conseguiu cumprir corretamente o fundamento de fé que Deus pediu, ele ofertou da forma que Deus pediu e com fé. Então, cumpriu o fundamento de fé. Depois, Noé, dentro da família de Noé, deveria ocorrer o fundamento de substância, que era a união dos dois filhos de Noé. Só que antes de começar esse trabalho de Deus para fazer o fundamento de fé, de união e amor entre os filhos de Noé, a Bíblia mostra que Cã, ele escandalizou do seu pai. Ele escandalizou e acabou desrespeitando o seu pai e cobrindo o seu pai com um manto vermelho e falou mal do seu pai para os seus irmãos. Então, devido a isso, não foi possível nem começar o fundamento de substância. Então, mesmo que Deus esperou durante 1.600 anos, devido a essa falha de Cã, devido a ele ter se escandalizado de Noé, nem teve a chance de começar o fundamento de substância. Então houve uma falha aí e não foi possível também concluir o trabalho de Deus na família de Noé. Então Deus esperou mais um período de 400 anos. Imagina o coração sofrido de Deus por todo esse período de tempo, né, que ele está esperando para poder fazer o seu trabalho. Então não é que Deus esperou todo esse tempo indiferente. Ele estava sofrendo, vendo os seus filhos sofrerem também. Então depois Deus trabalhou com a família de Abraão. O que aconteceu na época de Abraão? Deus pediu para Abraão fazer a oferta dos animais para poder fazer o fundamento de fé. Mas a Bíblia fala que Abraão não cortou ao meio os pombinhos que Deus pediu. Isso foi uma falha, que a Bíblia fala que aves de rapinas invadiram a oferta de Abraão. Então depois disso Deus pediu que Abraão ofertasse o seu filho Isaque no lugar, para poder recuperar aquela falha do fundamento de fé. Podemos perceber que até agora o fundamento de fé sempre foi vitorioso, mas no caso de Abraão, a primeira tentativa de fazer o fundamento de fé, 400 anos depois que Deus fez o trabalho da arca juntamente com Noé, isso terminou em falha, né? Porque Abraão não conseguiu fazer a oferta corretamente do jeito que Deus planejou que ele fizesse. Então Deus pediu para que Abraão ofertasse Isaque no lugar. E Abraão fez isso com fé. Ele levou Isaque até o local da oferta e iria ofertar o seu filho em holocausto. Ele iria matar o seu filho.
mas naquele momento apareceu um anjo de Deus e pediu para ele não fazer aquilo porque a sua fé já tinha sido reconhecida. Então Deus, ele impediu de matar Isaac, mas ele aceitou aquela oferta. Então dessa forma, Abraão pôde estabelecer o fundamento de fé. E o fundamento de substância aconteceu entre os netos de Abraão. São os filhos de Isaac. Nós vemos na Bíblia que ocorreu uma grande união entre Jacó e Esaú. Inicialmente, Esaú ele queria matar Jacó, porque ele acha que Jacó ele tomou o seu direito de primogenitura. Nós podemos ver todas essas histórias, né? Lendo a Bíblia sobre a história de Esaú e Jacó, mas mostrando de forma resumida aqui, depois de um bom tempo, Jacó ele tentou conquistar o coração do seu irmão Esaú e ele conseguiu, e eles fizeram união e amaram um ao outro. Então os netos de Abraão conseguiram fazer o fundamento de substância. Graças a Deus conseguiu fazer. Na terceira tentativa, Deus tentou com Caim e Abel, não deu certo. Tentou com Noé, Cã escandalizou de Noé, não deu certo. Tentou na época de Abraão, quase falhou, porque a primeira oferta de Abraão não deu certo. Depois, a segunda oferta Deus aceitou, fez o fundamento de fé e o fundamento de substância também foi feito. Conseguiram fazer a união entre Jacó e Esaú, que são os netos de Abraão, são filhos de Isaac. Então se cumpriu o fundamento de fé e o fundamento de substância. O próximo passo seria o quê? Seria o fundamento para o Messias. O Messias deveria vir. Mas por que o Messias não veio exatamente naquele momento? Porque o fundamento que Deus tinha era um fundamento muito pequeno, perto do fundamento que Satanás tinha. Então se Deus enviasse o Messias naquele fundamento familiar de Abraão e de Isaac e Jacó e Esaú, Satanás iria usar toda aquela força que ele tinha, um fundamento muito maior e mais poderoso, para matar toda a família de Abraão juntamente com o Messias, iria matar o Messias. Então Deus ele tinha que expandir, ele já tinha um fundamento feito, né, para poder enviar o Messias através daquela união de Jacó e Esaú. Então Deus tinha que expandir, fazer crescer esse fundamento, e Deus fez isso através de Moisés. Então 400 anos depois dessa história, né, de Abraão, que nós contamos agora, Deus mandou Moisés. Moisés, nós conhecemos bem a história, ele tirou o povo do Egito, conduziu o povo pelo deserto para Canaã. E Moisés ele teve, né, vários milagres, como o milagre do Mar Vermelho. Moisés ele recebeu as palavras dos 10 mandamentos de Deus. Então tem toda uma história muito interessante do curso de Moisés que nós podemos estudar futuramente, né, sobre essa e outras histórias. Então Moisés mesmo, ele não entrou em Canaã com o povo, mas Josué foi quem entrou no seu lugar, conduzindo o povo para Canaã. Então aumentou o número e também aumentou a força do povo de Deus. Então nesse fundamento que foi crescendo, 1600 anos depois, Jesus veio como Messias. Então o fundamento começou lá na história de Abraão, Isaac e Jacó. 2000 anos depois, né, Jesus pôde nascer, mas foi baseado naquele fundamento que Deus conseguiu construir. Quando Jesus veio na posição de Messias, ele trouxe novas palavras de verdade para as pessoas. Jesus ele ensinou as pessoas a amar, perdoar, a arrepender. As pessoas não sabiam disso. O que as pessoas tinham aprendido na idade do Antigo Testamento, nas palavras das leis do Antigo Testamento, eram aquelas leis mais rígidas, como, por exemplo, com ferro fere, com ferro será ferido. Se você matar alguém, você tem que morrer. Se a pessoa roubar, ele vai ser cortado a sua mão. Então, as pessoas eram acostumadas com aquelas leis rígidas e Jesus ensinou a amar, perdoar, arrepender. Quando as pessoas tentaram matar a prostituta, Jesus disse que quem não tem pecado atire a primeira pedra. Então isso era uma novidade para as pessoas naquela época, que eles não compreenderam muito bem. Jesus também ensinou para as pessoas que Deus ele é Pai. As pessoas não chamavam Deus de Pai. Então Jesus, de certa forma, ele foi incompreendido por algumas pessoas daquela época e acabou sofrendo de alguma forma. Então depois que Jesus passou toda a sua vida, seus 33 anos de vida aqui na terra, 3 anos de ministério público, Jesus ele foi crucificado, como nós sabemos. Só que antes da crucificação, Jesus ele prometeu a segunda vinda. Por que será que Jesus prometeu a segunda vinda? Tem alguma razão por que Jesus prometeu a voltar novamente, né, à terra?
Então Jesus, ele prometeu voltar à terra porque naquela época da segunda vinda, quer dizer, naquela época da primeira vinda, 2000 anos atrás, com todo o sacrifício e ensinamento de Jesus, ele deu a salvação espiritual, ele salvou a humanidade espiritualmente. Mas Jesus, ele deixou a salvação física para ocorrer na segunda vinda. Como nós podemos saber que Jesus deu a salvação espiritual naquele tempo e deixou a salvação física para depois? Está escrito em Romanos 7, 21, 24, onde o apóstolo Paulo diz: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então o apóstolo Paulo está falando que pelo seu espírito, pelo seu homem interior, né, que é o seu espírito, a sua mente, ele busca as leis de Deus. Só que ele vê nos seus membros, ele vê no seu corpo uma outra lei que está batalhando contra a lei de Deus. Então o corpo físico de toda a humanidade está sendo ainda invadido pelo pecado. O pecado entra através dos nossos desejos da carne e produz o sofrimento. E na verdade, o que é, quando nós cometemos um pecado com o nosso corpo, com a nossa carne, isso mancha, suja o nosso espírito. Então mesmo que o espírito tenha recebido a salvação, ele ainda continua sofrendo. Por essa razão, Jesus prometeu a segunda vinda. Então quando ocorrer a segunda vinda do Messias, o que ele vai fazer? Ele também vai dar novas palavras de verdade. Isso é importante nós compreendermos que quando ocorrer a volta de Cristo, ele vai nos dar novas palavras de verdade, ele vai ensinar algo novo que nós não sabemos ainda. Como está escrito em João 16, 12 e 13. Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quem é esse novo Espírito quando vier aquele Espírito de verdade que Jesus está dizendo? É a volta de Cristo, é o Messias. Quando ocorrer a volta de Cristo, ele vai dizer muitas coisas que Jesus não disse naquela época, como está escrito claramente em João 16, 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas as pessoas daquela época não podiam suportar o que ele queria dizer. Por isso ele deixou muitas coisas para a sua volta. Em João 16, 25 também nos mostra que Jesus ensinou por meio de símbolos e parábolas. Está escrito, né, que Jesus, ele disse, né, tenho-vos dito muitas coisas por meio de símbolos e parábolas, mas chegará o momento que não mais será falado por símbolos e parábolas, mas será falado abertamente acerca do Pai. Então Jesus, ele disse muitas coisas por símbolos e parábola e prometeu que na segunda vinda as coisas serão ditas claramente, não através de símbolo, não através de parábolas, mas claramente. Também Jesus disse que tinha muita coisa para dizer, mas não podia falar naquele momento e deixou para ser dito na segunda vinda. Então esse é um tema muito importante que nós podemos estudar para poder esclarecer muito, né, sobre a volta de Cristo, esclarecer sobre as palavras e a vida de Jesus 2000 anos atrás e nos mostrar como nós temos que nos comportar para poder fazer parte desse trabalho da restauração de Deus. Então todos nós que amamos Deus, amamos Jesus, devemos desejar fazer parte desse trabalho de restauração. Nós temos que jogar no time de Deus e não no time de Satanás, mas jogar no time de Deus para poder trazer o mundo de volta para o estado original que Deus planejou. Então, gostaria de convidar você para um estudo bíblico e o princípio divino, onde nós vamos estudar, através da Bíblia, sobre o ideal de Deus e a finalidade da nossa vida. Aprenderemos sobre as 3 grandes bênçãos, que é a meta da nossa vida. Também vamos estudar sobre a queda do homem. Vamos aprender sobre o significado do fruto, vamos aprender sobre a serpente, a origem do mal. Também vamos estudar sobre os últimos dias, o significado, né, dos últimos dias. Vamos aprender sobre a missão do Messias, que significa a vida de Jesus e também a sua morte na cruz, 2000 anos atrás. Vamos estudar sobre o significado da ressurreição. A Bíblia fala que nos últimos dias irá ocorrer a ressurreição. O que significa isso?
Vamos estudar sobre predestinação de Deus e a Trindade. Vamos estudar a história dos personagens bíblicos como Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e Moisés. Nós já vimos um pouco aqui agora e você viu como que é interessante, mas nós vamos estudar ainda mais detalhado a história desses personagens e aprender com eles. Aprender como aplicar na nossa vida a história deles. Vamos fazer uma comparação histórica entre os judeus e os cristãos. Vamos aprender muitas coisas e perceber que uma história está repetindo o curso da outra. E também vamos estudar sobre o que a Bíblia ensina sobre a volta de Cristo. Então é muito importante, se você sentir o desejo, inspiração, você participar desse estudo bíblico e do princípio divino. Então, por enquanto, muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe você e a sua família.